E chegando mais uma terça-feira calorosa, amorosa, mais uma terça-feira para a gente relembrar, mas reviver ao mesmo tempo, nesse momento, as emoções de uma vida de busca, as emoções e toda a beleza do universo hoje. Ei, Sanguinha! Boa noite! Boa noite, Abiro! Boa noite, Dívia. Hoje temos mais um episódio, o de número 91, da quarta temporada. Temos grandes novidades em breve e já está renovado para a quinta temporada. A data será informada em breve. E hoje temos mais um convidado, né? Mas antes de chamá-lo, a Dívia vai compartilhar esta live nas nossas páginas de apoio e eu vou dando os recados aqui, né? Primeiro, o agradecimento à nossa equipe de apoio, Parita e Miguel Fine, os grupos que nos apoiam no Facebook, Osho Sem Fronteiras, do Gabriel Sananda e equipe, Osho a Nova Realidade, Francisco Siqueira e equipe. Também agradecemos ao nosso apoio Pix. A Dívia deixa a chave ali, a gente recebe doações de qualquer valor para nos ajudar com o custo e manter esse trabalho adiante, que nos dá muita alegria. Também agradecemos a nossa Sanguinha, que está sempre com a gente há muito tempo e nos traz muita alegria essa companhia de vocês, os comentários de vocês. Muito bom. Também um recado importante, toda quarta-feira, às 17h45, nós nos encontramos, um grupo já há quase 3 meses no Zoom para fazer Kundalini online. Então, quem quiser participar, faz contato com a Dívia aqui pelo Facebook, na mensagem privada, que a gente dá as instruções. Isso não é transmitido por Facebook ou YouTube, não. É só online, mas privado. Então, quem quiser participar, é uma meditação linda, gostosa demais, uma das mais importantes do trabalho do Osho, básica em todos os treinamentos que tem na Índia e em vários locais do mundo se faz a meditação Kundalini. A Dívia vai explicar para vocês amanhã direitinho as instruções para quem não souber, para quem nunca fez. A gente adora quem nunca fez meditação venha fazer com a gente. Tá? Exatamente. A gente pode ter muita alegria de compartilhar. Também Bora meditar! Agora, um recado sério, nós não somos canal oficial do Osho, nós somos um grupo de amigos que gosta de contar histórias. E chamamos outros amigos para contar histórias com Osho. Bora, Didi, já está tudo compartilhado aí? Tudo compartilhado, tudo falado. Então vamos chamar nosso convidado. Bora, me tem! Oi. Ei, Oi. gente, namastê. Namastê. Obrigado pelo convite. Olá, galera. Legal você aqui. Boa noite. Boa noite, isso, ajeita a câmera, muito bem-vindo. Linda essa parede. Boas-vindas. Obrigado. E muito legal o trabalho de vocês, esse movimento aí. Legal poder estar aqui e legal poder compartilhar com vocês um pouco da experiência. Yes. Então, legal. conte-nos. Como é que foi que o Osho entrou na sua vida? Como é que ele te pegou? Então, é uma coisa muito louca porque tem uma ligação forte com meu pai, essa história do Osho, porque eu não conheci, eu conheci meu pai bem mais tarde. O meu pai, eu conheci ele já com quase 10 anos de idade. E meu pai era envolvido com o movimento comunista do Brasil. E na época que eu nasci, foi em 69, em 68, quase 69, ele partiu do Brasil. Ele foi exilado, ele teve que sair do país. E quando eu reencontrei, eu tinha toda aquela expectativa, né, de encontrar meu pai e tal. Vivia com a minha mãe, que é de São João del Rei, família tradicional mineira.
vivi aqui em Belo Horizonte, onde eu vivo até hoje, agora. E, e aí já foi uma loucura, assim, porque eu ficava olhando, eu me lembro de estar observando a lua cheia do telhado da casa dos meus avós, e eu sentia alguma coisa ali, eu fazia alguma conexão sem saber, assim, né? Eu não tinha um pensamento claro, né? Era uma coisa mais de intuição mesmo, de sensação, que eu iria me aproximar dessa lua cheia, tal. Tinha uma viagem, né? Quer dizer, essa ausência do pai me fez buscar alguma coisa que, sei lá, tipo, meus amigos da minha idade não buscavam, ou alguma coisa nesse sentido da solidão ali, de um momento de reflexão, tal. E aí, quando o meu pai apareceu, voltou da Índia, ele já voltou da Índia já como terapeuta, fazendo grupo de terapia pelo Brasil, ele conectou minha mãe e falou, poxa, manda o Rodrigo, que era o meu nome, para cá, para Salvador, que eu estou fazendo um grupo de terapia aqui e tal, eu quero né, encontrá-lo. E eu fui para lá no avião da Transbrasil, era a primeira vez que eu viajava de avião, e eu estava acompanhado de uma pessoa que estava indo fazer o grupo de terapia dele em Salvador, que era um grupo de psicodrama, bioenergética, enfim. Quando eu era escoteiro, gente. Eu era tipo escoteiro, fazia teatrinho bíblico na escola, na zona norte de Belo Horizonte, no Caiçara. E aí eu entro no Nossa, já foi cair avião. no grupo com ele Não, transformado. eu entro no avião da Transbrasil, imagina, 11 anos de idade, primeiro voo de avião, poso no aeroporto, o aeroporto não tinha sanfona, você descia na pista, né, na escada ali e tal, na área do parking ali do avião, e quando eu desci, eu olhei e eu vi um grupo de pessoas, tipo umas 50 pessoas de vermelho, todos de laranja e vermelho, com mala, e eu percebi que meu pai estava no meio, que ele era jogador de basquete e tal, do lado do Flamengo, ele era super alto. E eu falei, sei lá, eu não falei nada, né? Eu só sei que meu corpo falou, né? Aquela coisa da bioenergética, o corpo fala, né? Eu fiquei 2 semanas sem ir no banheiro, assim, a transformação, o choque foi tão grande, porque eu fui me aproximando desse grupo e meu pai, com um sorriso, com uma barba imensa, com o colar do Osho, veio se aproximando, as pessoas vieram se aproximando, eles me pegaram, tipo, no colo, e eu lembro que eles cantavam, depois que eu fui ouvir aquela canção de novo mais tarde, né? Tipo, Oregon, Índia e tal, que era That's the way of the heart, that's the way of the heart, that's the way of the heart, shine through. E eles cantavam isso, e eu, tipo, no colo do meu pai, a galera em volta de mim, tipo tipo o filme Hair, né? Tipo, Me tem? Me tem? Que cara, idade você tinha mesmo? Que É a idade você 11, tinha idade. mesmo? 11 e meio, quase 11 e 12. meio. Ó. É, Uau! com 11 anos de idade, você não tem muito essa coisa, comecei a gostar, não é tudo muito natural, né? Tudo muito vai fazendo parte, vai te envolvendo de uma forma que depois de mais velho que eu fui explicar as coisas, né? Que com Tá. o início da pré-adolescência, você não tem o intelecto, você não está tão adoecido, né? Assim, completamente cristalizado, né? Com Não, tá. pensamentos, com é ruim, é certo, errado, não sei. Me pegou assim, eu acho que eu tive essa sorte de ser envolvido num movimento, em experiências, numa idade que eu pude absorver Sem entende, julgamento, sem convicções, julgamentos, né? menos julgamentos, né? Com poucos E julgamentos, e tal. poucos julgamentos. E aí foi isso, aquela história do Osho, né? Que ele pula, o guarda perguntou: você não pensa, você é louco de pular dessa ponte, né? Ele falou: se eu pensasse, eu não pulava, né? Uhum. Então, é um pouco disso. E Então, que foi essa o interessante, encontro né? com o Osho. O meu grande encontro com meu pai tem um encontro também com a comuna, com essa forma de viver, com essa liberdade, né? Com essa história libertária, né? Enfim, vamos lá. Me ajudem. Bom, Tá, e aí como é que aí seguiu? Eu,
não, eu não consegui mais voltar para Belo Horizonte. Tipo, eu tinha a sexta série, né? Eu estava na sexta série, eu tinha que terminar a sexta série, era no segundo semestre, então ah, eu, eu tinha uma relação boa com a escola, a minha mãe também, conseguiram que eu fizesse só as provas e Tá. que as ausências não me dessem bomba, né? E depois eu volto para Belo Horizonte e organizo a minha mudança definitiva para Itamonte, que era era uma comunidade, né? Era um O que início era de a uma comunidade? comunidade, isso, que tem muito a ver com o meu avô, né? Que depois eu conheci, que era chamavam ele de Dr. Levi, que ele era envolvido com a teosofia, Hum, o Templo Teosófico de São Lourenço, né? Foi construído por ele. Ele é um dos construtores. que linhagem, hein? E Que Dr. linhagem, Levi, MT. com professor. Como é mesmo o nome do professor de São Lourenço? Que é famoso e tal. Eles conseguiram angariar fundos, né, e construir o Templo da Teosofia, que é um ponto, né, que é um ponto muito importante, geograficamente falando, né, geologicamente falando. Então, meu avô então indica o meu pai, que está recém-chegado da Índia, porque eles fugiram para a França. O meu avô divide a herança que ele tinha entre os filhos ainda vivos, são dois filhos só, era Uhum. o Giovanni e o Aladim. Depois volta da Índia o Guiandás, né, que o Giovanni volta a Guiandás. E meu avô então indica que ele comprasse Tamonte, porque era um buraco de energia, era uma conexão geodésica, né, a viagem da teosofia. E aí, pô, Itamonte não tinha nada, né? Não tinha Nossa. nada, absolutamente nada. E aí uma mágica, uma grande mágica começou a acontecer e eu vivi essa mágica lá. Mágica que eu digo assim, era fogão de lenha e lampião. Aí depois da primeiro grupo de terapia, o superintendente da Vale do Rio Doce, que é o Aman, que já faleceu, transcende algumas questões da vida dele e já faz uma benfeitoria. Aí uma outra mulher da Eletropaulo traz a Eletropaulo e doa postes de luz. Sabe aquela história do Wild Wild Country, né? Que a gente vê que é maravilhoso, né? Por mais que seja um filme, que depois eu quero comentar, que seja um filme com ponto de vista crítico e tal, mas eu acho que a gente que é apaixonado pelo Osho, tipo, amou o filme, né? Muito obrigado, né? Por trazer imagens tão maravilhosas, né? Da construção de Rajneeshpuram e tal. E Itamonte foi um pequeno, minúsculo Rajneeshpuram, sabe? Toda a história e tal. Aham, É que isso. legal. Aí eu fui para Itamonte, aos 16 anos eu me mudo para os Estados Unidos, Tá. e lá eu fui para Michio Kush, porque na comunidade de Itamonte, o início da comunidade, a macrobiótica, era assim, você podia ficar 3 dias doente, com qualquer doença que você arrumasse. No quarto você tinha que ir embora, porque era estipulado que a comunidade não poderia te cuidar de você, da sua doença. Então você só Tá. podia ter 3 dias doente. Ninguém foi embora, ninguém ficou 4 dias doente. Entende? Olha Então, só. assim, funcionava muito bem. E Imagina. era a filosofia da macro, né? Mas dentro da comunidade mesmo era muito rígido. Era Tá. macro e você tinha que fazer dinâmica ou mandala. Se você Tá. não tivesse se sentindo muito bem aquele dia, pelo menos você fazia mandala. Mas era Mandala. estritamente assim, não tinha conversa. Aqui, pra gente tá aqui, a gente tem que ir ou dinâmica ou mandala de manhã. E Tá. Kundalini no final do dia. Aí, de vez em quando, tinha uma Nataraj, tinha uma Whirling e tal, a gente fazia Gulichanka, mas eu me lembro, assim, de passar um ano inteiro fazendo dinâmica, sabe? Foi muito interessante, assim. Foi muito legal essa ideia do sacrifício como um ofício sagrado, sabe? De que a gente precisa ter um único pensamento aqui, né? A gente precisa ter uma. A gente precisa. Regras é muito feio, né? É um pouco mais que isso, mas um tratado mesmo, né? Uma A gente tem um estrutura. compromisso, Estrutura mais exatamente. rígida. É, sim, sim. Exatamente. Então, assim, quando rolava as gripezinhas, ou gripes ou resfriados, garganta inflamada, algumas dores, elas passavam muito rápido.
por conta Olha. dessa ideia de que eu quero continuar aqui e tal. Então tinha uma coisa da psicologia assim muito interessante, sabe? E me diz uma coisa, você pediu seu Sanias quando? Com quantos anos? Eu pedi, foi assim, eu pedi, Primeiro, que ano, né? Em que ano foi e com quantos anos você tinha? eu tinha 13, tinha 12, quase 13 anos. Olha, que E novinho! foi, Logo no a gente começo. é logo no começo. E foi muito louco, porque eu não, inicialmente a Mitem tinha alguma ligação lá em Tamonte com tipo, a vaca está prenha, e o meu nome era Prenha Mitem. E aí eu não sei por que que eu achei que ia virar uma gozação ideia assim, né? Tipo assim, eu não curti Minha muito o nome. Tinha uns nomes mais bonitos, tipo, sei lá, Vivek, tipo, Siddhartha. Eu queria aquela coisa boba, assim. Ah, você não gostou no começo, não curtiu. Exatamente. E o Mas que é a Mitem? é é Prem, né? Prem Amiten, amor infinito. E é muito louco porque Amiten, na verdade, Amrit, né? Amrit, aí o Osho gostava de dar umas transformadas, né? Dar umas mexidas, né? Hum. Tipo, linguisticamente, né? Ele era tipo como chama mesmo, os Sertões Veredas, o mineiro aqui, meu conterrâneo, que cria palavras novas, é o Guimarães Rosa? Guimarães Rosa. Ele meio Guimarães Rosa, né? Porque ele pegou meu nome e ele colocou Amit seria infinito. O em é by. Então, assim, I go by train, you go by plane, you go by bus, I go by infinito. Sacou? Então, muito louco. A Miten ele que inventou, ele grudou uma coisa para dar um outro significado, entendeu? Então é tipo Ah, o amor by infinito, ou alguma coisa que não vai ser encontrada no dicionário hindu lá. sabe que o nome eu vejo como um koan e você tem que decifrar, né? Aham, E, mas cada um percebe de uma maneira diferente. aham. Para mim, quando veio o significado do meu nome, parecia exatamente o oposto do que como eu me sentia. Então, eu acho que tem isso, né? Tem É. isso. E daí você não gostava de usar Mitem, bem? Como é que... Eu não Ah, não, gostava. não. Eu não gostava. Sei lá, eu tinha, assim, a força maior que eu sentia, assim, de uma relação com o Osho agora, depois desse tempo todo, não foi na presença, mas foi rodando, é, correndo num salão oitavado que tinha em Tamonte, ainda tem, um salão de, sei lá, 100 metros quadrados, assim, não é um grande salão, oitavado, e eu correndo até cair tonto no chão, como se fosse um giro, né? Mas era correndo na mesma direção. E tinha uma foto do Osho de perfil. E então, assim, certas coisas funcionaram muito mais profundamente para mim do que presencialmente ou de outra. Foi uma coisa inexplicada. Assim, era inexplicável o que estava acontecendo ali. Era eu não podia explicar e eu não estava sendo comandado pela minha mente, sabe? Eu não estava no poder. Ela além do poder que eu tenho sobre mim, enfim, da minha consciência aqui, dessa camada consciente, era como se eu estivesse em transe. Então, assim, foram alguns momentos desses que aí eu percebo que vai além do figurativo, da, da simbologia ou da forma, né? Sabe assim? Então, assim, eu acho muito especial e eu tento reconectar com esses momentos mais do que com momentos assim que seriam mais assim, uau, festivamente falando, ou imageticamente falando, ou cinematograficamente falando, que foram especiais também, mas não tanto quanto intimidades ou essa história que eu tinha sozinho, quando eu estava sozinho, não tinha ninguém.
eu correr no salão até cair era uma. Aí depois você vê o filme do Gurdjieff, Encontro com os Notáveis, aí você vê, você vai, né, vai a Puna e vê o trabalho do Gurdjieff, conhece o trabalho do Gurdjieff, você fala, caralho, então existe alguma coisa que plantada ou aguada, né, talvez aguada, ela transborda, ela vem à tona, diferentemente da onde você nasceu, que parte do mundo você nasceu, ou como você foi criado, É tudo mas certo. que, sabe, você precisa aguar aquilo ou talvez plantar. Eu acho que é mais aguar, sabe? E eu tive a sensação que eu tive a sorte de um pouco mais cedo de não conseguir controlar e bitolar e bloquear as minhas experiências tanto, né, Sim. mentalmente falando, né, que me deram um pouquinho dessa a luzinha lá no fundo do túnel. E esse é um problema, né? Porque aí eu tô a minha vida inteira confortável com essa luzinha no fundo do túnel. É como se eu tivesse aqui, na festinha, tô vendo a luzinha, daqui a pouco eu vou, mas eu continuo a sensação que ao mesmo tempo eu continuo preso e, e sentindo aquela luzinha no fundo do túnel, mas eu não estou lá, entende? Porque eu Lembra ainda aquele tô. tarô do Osho que tem a porta de Deus, né? Tipo, é Tá exatamente. voando ela lá no. Mas eu Eu vou já entrar sei o nela, caminho, mas eu vou sai tomar correndo. mais uma aqui, né? Gente, é isso, Ai, que né? Ainda delícia. estou super tocado pela situação política do país, ainda tenho vontade. Hoje eu passei o dia pensando, poxa, gostaria de saber o porquê que certos amigos sannyasis apoiaram uma extrema-direita e que gostaria de entrar nesse assunto sem, sem querer, mas querendo, sabe? Aí tô super envolvido nesse sentimento de que o meu filho não tem a mesma base, não tem o mesmo espaço que eu tive e tudo que eu estou conseguindo oferecer para meu filho, além do pouco tempo que eu tenho com ele, é uma universidade, é apoiá-lo a chegar em algum lugar que ele possa ter Uhum. um conceito, um senso crítico e ter amigos e boa sorte, porque já não há comunas como tinham para gente, que a gente teve a sorte de Hum. existir. Então aí sim a política é importante. Quando hoje eu tive fazendo uma pesquisazinha sobre o que o Osho falava de política, né? É Isso, tipo assim, é isso arrasava, sim. né? Um bando de doente, né? Um bando de doente, pessoas buscando poder, né? E é assim, super, né? Super claro que é assim, mas ao mesmo tempo assim, como o Osho falava de homossexualidade, né? Que o Osho tinha uma visão da homossexualidade que talvez assim, ao decorrer do tempo, é porque assim, essa história cristã ou mesmo de outras religiões de que um mestre talvez andaria com um lenço em volta da cintura, né? E faria tudo perfeito, ou falaria tudo, é muito louca, né? Uma coisa ridícula, né? Então assim, eu acho que o Osho, quando falou da homossexualidade, talvez tivesse uma evolução, entendeu? E eu sinto que teve, e eu não posso culpar o meu mestre ou achar que ele não estava correto, não é isso, é porque ele é de um momento do planeta, né? De um momento da existência. Como politicamente, eu acho que ele estava falando da politicagem, não da política, sabe? Da Aí essência da tem política tudo grega, é do que se tornou dessas pessoas doentes, cada vez mais pessoas se aproveitando isso. de uma questão, né? Tem, já que você tocou no assunto, a gente é muito, às vezes nos perguntam, né? A gente nunca quis trazer esse tema porque ele joga energia para baixo, em primeiro lugar, né? Uhum, Então, nosso espaço é de amor. Se a gente vai discutir tese ou antítese, sim, os tempos estão realmente muito difíceis, muito difíceis. A gente está vendo, né? Tem muitas questões, inclusive tecnológicas, que deixam as pessoas numa espécie de transe. E eu acho que a meditação aqui, o que é o nosso conteúdo, o que é o que a gente traz, é justamente para você dar um passo atrás e ficar no centro do redemoinho, sim, né? sim, Que é o que está sim, rolando, né? A gente não ser afetado, porque senão a gente adoece, sim, né?
sim, tudo que a gente precisa como resistência, inclusive, a tempos difíceis, é você ficar saudável, sim, você claro, ficar consciente, para você sim, fazer escolhas conscientes. É sim, basicamente isso que a gente enfoca aqui. E sim, fala um pouco mais para a gente tá bom. dessa vida louca, Sânias. Como é que como é que se seguiu aí? Você chegou aí para Puna, me tem? Você referiu aí. Cheguei, eu Como é que foi fui, essa experiência lá? Que ano foi? eu fui rapidamente ao Oregon, depois eu fui para Puna, depois eu fui para Puna de novo, fui duas vezes a Puna, e tem outras 4 idas que eu fui em 2019, a última vez, mas não estive em Puna. Mas eu vou para a Índia, estou indo para Rishikesh e tal, tenho uma paixão, assim, uma relação forte com a Índia. Quando eu cheguei na Índia, eu. Nossa, foi maravilhoso, né? Eu fui trabalhar nos Correios, eu trabalhava nos Correios e ganhava um voucher, né, de café da manhã, era uma não, foi um sonho assim, a relação toda, as festas e as meditações e depois ouvir o Osho e tomar café da manhã e aquele monte de alemão lá na cozinha, né? Fazendo Conta, tudo conta perfeito, né? história. É Tem tipo alguma tudo história, perfeito, né? A algum granola fato? mais gostosa do mundo, né? E iogurte mais Olha, gostoso do mundo. E eles assim, tipo, os alemães, eu acho que eles estavam em êxtase, né, assim, de trabalhar, né, de ter tudo funcionando perfeitamente. Eu acho que esse era, Eu era o acho que caminho deles, né? eu sempre digo uma coisa: a gente ia lá se divertir, os brasileiros, mas os japoneses e os alemães é que seguravam a onda, que É, fazia a coisa funcionar nos exatamente. horários, ter Os tudo italianos funcionando. eram a graça da coisa, né? Aham. Usavam o Brasil para fazer né? Tipo, a cozinha para eles, né? Porque a gente era os festivos, o sinônimo de festa, né? Mas os Aham. italianos que organizavam, né? Eu lembro do Moi, o Moi, um cartunista, um desenhista, um italiano. Você lembra dele, o Moi? Ele chegou a fazer um livro, né? Da Flying Chair, que era a cadeira do Osho voadora. Eu vi esse desenho. Você Eu vi, lembra? vi. Maravilhoso, né? Tem coisas maravilhosas dele, eu vi. Maravilhosos, é. É. Tinha, tinha muita mulher bonita, né? Muita gente bonita, né? Era uma coisa muito incrível, né? O tanto de liberdade gente boa, né? bonita. Muito. Eu acho que era isso. Sabe quando você percebe assim uma pessoa que essa coisa de beleza é muito relativa, mas quando ela tá sendo amada, tá nessa vibração amorosa, aflora, né? Então tem um brilho, tem uma coisa. É como as mulheres grávidas ficam mais bonitas, né? Parece que o cabelo, não é? Não tem isso. E eu acho Então, que essa shiny, né? Ficam, shine, né? é. Então eu acho que era uma coisa científica, assim, tava todo mundo muito bonito, muito, né? Tinha um brilho. Muito Por quê? Porque amoroso, imagina né? você acordar de manhã e gritar e bater no travesseiro e fazer 15 minutos de ru e aquele, né, propício a. Tudo era propício, né? A consciência, a meditação, incrível. Mas aí eu não voltei mais lá. Depois de 92 eu não. Não, 92 foi o último ano que eu fui lá. Eu já fui outras 4 vezes na Índia, mas eu não fui lá. Porque aí vem todo um processo de. Um outro processo, né? Acho que cada um vai em processos, assim, processo de uma coisa que você guarda dentro de você, mas também você eu me desliguei um pouco da comunidade mesmo de Puna, assim, né? Porque era para mim sempre foi um clube médio, assim, era um lugar que eu ia, que eu tinha que trabalhar, juntar dinheiro, arrumar dinheiro, porque pra gente no Brasil era tipo, você voa meio planeta, né, galera? É, Grana, né? é. Tipo, era uma coisa assim, tipo, realmente
São Quando... visitas periódicas. Tá, então vou desenvolver agora. Desculpa, estava um pouco conectado. Na verdade, eu morei 2 anos na Índia, né, gente? Uhum. Vamos contar, então. Tem coisa para Conta contar. tudo. Tá bom. Eu, então, eu cheguei com 18 anos na Índia, 17 para 18 anos na Imagina, Índia. É, que e, nenê. e, e, tipo, eu tinha US$ 800 para ficar lá. E eu fiquei 2 anos lá. Então eu virei um cidadão, né? Eu tive que fazer dinheiro para viver, para pagar aluguel e tal. E eu me lembro que o primeiro trampo que eu arrumei, eu lembrava daqui de Belo Horizonte, na Praça 7, que é tipo a Cinelândia de BH, sabe? A praça central. Tinha na minha infância uns caras que ficavam com uns cartazes pendurados atrás e na frente. Compro cautela quebrada, compro ouro, compro sua correntinha. Essa frase. Eu lembrei disso. E aí eu peguei uns amigos indianos que tinham lá, que tinham ourives, faziam parte de uma lojinha de joias, de pedras que eu comecei, que eu vou contar isso, que foi uma experiência com Prashanto, que eu me envolvi com as pedras. O Prashanto do Prastam, do Rio, né? Sim, Terapeuta Prashanto. Deva Prashanto. Eva Prashanto. Prashanto me pegou um dia lá e falou, ó, tô indo, tal, tem um cara, um indiano, que trabalha com a energia das pedras, com a cura com as pedras, e ele vai escolher um de nós, tal, vão lá comigo, tal. E aí eu entro no rickshaw com o Prashanto e vou até final da MT Road, lá do outro lado de Puna. Vou com ele lá e entra, tinha um suíço, uma italiana, tinha um monte de gente lá, tinha umas 15 pessoas. Aí todo mundo entrou e fez umas, tipo, 2 minutos, ele com um pêndulo na mão, esse indiano, tipo, parecia um ET, era bem esquisito ele, assim. E aí o indiano me escolheu dentre todas as pessoas, e eu só tinha ido comprar chanto para, tipo, fazer companhia. E aí ele me escolheu. E eu fiquei 2 meses servindo chai, varrendo a loja, nada acontecia. Eu já te comentava com o Prashant aqui. E ele, e lá, como é que tá indo? Eu, olha, não tá rolando nada. E aí no segundo para terceiro mês, uma japonesa entra na loja. Ele pega um fio de cobre, deita ela em prantos, já deita no chão, e aí a química começou. O pau começou a quebrar e eu comecei a fazer assistência para ele, e aí uma atrás da outra, assistências de cura com as pedras, assim, da forma mais louca do mundo, porque a pessoa entrava para ver uma pedrinha, em minutos já estava, tipo, tremendo, convulsão, assim, no chão da loja. E aí eu passei um tempinho e peguei a manha, assim, de cada pedra, dos chakras, né? De perceber qual pedra a energia daquela pessoa precisava, assim, basicamente isso. Aí eu passo a me envolver com pedras, a curtir as pedras e tal. Pego então essa ideia lá da Praça 7, compro cautelas quebradas, porque o ouro na Índia era muito valioso e eles pagavam bem por ouro e colocam os assistentes desse Bhagwan, eu esqueci o nome dele agora, com os cartazes na porta do ashram. Aí, assim, no primeiro dia já tinha um monte de correntinha de ouro, um monte de coisinha, porque os europeus, todo mundo meio sem grana, eu tenho um negócio, quanto é que você paga? Aí, ó, pago tanto, tá bom? Tá, a gente ia e revendia por muito mais. Eu comecei a fazer uma grana com Você isso. exportou o marketing brasileiro Não, eu para a importei, Índia. eu comprei cautelas quebradas lá na porta do baixo. Gente, Tudo aí para isso, sobreviver na Índia era uma doideira. Quando o Osho morreu, tem uma história que eu gosto de contar e eu não tenho menor problema em contar, como algumas outras, que parece um pouco imoral ou, né, uma discussão meio abre uma discussão ética, né? E eu sou apaixonado com Gurdjieff também por entender essa história de outra forma, como Gurdjieff entendia. Teve uma história que foi com essa grana que eu consegui, porque eu me apaixonei pela Ved, que era uma japonesa, uma sannyasi, que é uma sannyasi japonesa que mora na Califórnia, e aí a gente tinha planos de ir para a Europa, tal, e eu não tinha dinheiro nenhum. E aí o Osho
tava, recém tinha deixado o corpo e ele tinha pedido para repartir o, o mármore do banheiro dele. Vocês lembram disso? Ai, ai, o meu tá aqui, tá? Mas não foi. Ganhei isso. Eu espero que o seu não tenha sido comprado comigo, porque Não, isso eu achei pergunta uma para marmoaria, eu Foi a achei você uma Premei, vendeu a para marmoaria, Premei Premem? que deu para hein? nós. Foi a Eu achei Premem. uma marmoaria que tinha o mesmo mármore do banheiro. E eu comprei um Não. pedação, piquei e cheguei a vender como mármore do Quem, hoje. quem me deu isso de presente foi a Premem. Nossa, não, a Premen tinha os verdadeiros, o meu era falso. Eu tenho Não certeza é disso. possível. Eu tenho Não, certeza gente, disso. olha só, um adolescente apaixonado, precisando de dinheiro para sair de lá. E tipo assim, eu achei um mármore e a gente não conseguia, né? Porque só o Inner Circle tinha toda uma politicagem ali, vocês lembram, né? Teve uma coisa muito louca, né? Que era uma coisa muito. Então, assim, eu estou me declarando aqui, aceito Você críticas, fez mas como o eu Gurdjieff. vendi um pedacinho de mármore que não era do Osho, entendeu? Ah, você fez que nem o Gurdjieff que pintava os pássaros, né? Exatamente. Isso, É isso que É, você. é Essa isso. foi a referência. Essa exatamente. foi a referência, pronto. Hum. Tá bom, tá bom. Eu fiz algo que Confissões não no tinha. HCO aqui. Gente, é isso aí. Eu estou falando a verdade aqui. Olha, o Tá bom. pessoal, o pessoal se virava, né, Armiten? Ué, cara, com muito mais coisas, né, em situações e tal, porque, ô, Abiru, se você for pensar, é uma coisa um pouco, não, a gente pode falar elitista, né, porque aí também se a gente for pensar um pouco no karma, nesse processo todo, né, quem lembra que tinha umas histórias que fulano não tinha dinheiro, não podia estar lá, e o Osho falou, olha, aproveite que você pode estar, né? Então, essa é uma discussão assim, quem poderia estar lá era quem pôde estar lá e quem, de algum Mas momento, no processo de evolução, estava lá. Mas tinha. É, a, né? a época que eu passei em Puna, as pessoas viviam desde palacetes com empregados, eu vi isso, né, de uma italiana rica, como casa em bambu, em árvore. As pessoas moravam, Sim. os tal famosos bambu hut, né, que tinha lá. Ah, Então tinha todo tipo de habitação. Cada um se virava como podia, exatamente. Prolongava a é, sua estada, dava um exatamente, jeito com a polícia exatamente. local, É, que era um negócio totalmente é. um absurdo. Eu me incomodei uma vez saindo da Índia por causa de um papel daqueles, mas cada um se virava do jeito que dava, né? É. Eu lembro que eu peguei uma época, quando foi lançada a Rosa Mística, teve, Lembro. teve um O episódio trabalho, lá. o grupo, né, Rosa Mística, né? O grupo, Isso, né? isso foi em 1988 que foi lançado. E Sim. ela, as pessoas começou a ficar caro, porque todo mundo queria fazer, porque o Osho largou, deu a barbada em discurso, e foi assim, era coqueluche, eram as três, né? No Sim. Mind, Rosa Mística e Born Again. Antes Fischer Hoffman também teve o Não, seu essa veio momento. depois, essa É, veio isso. depois. Mas eu lembro que eu reuni uma turma e a gente fez fora do ashram a Rosa Mística, eu já tinha Aí, feito ó. dentro, e daí veio a pressão, né? Eu como eu estava conduzindo o processo, vi toda hora minha mensagem, eu acho que está de olho em você, eu acho que não tá de olho em Olha, você. O poder Até, central, né? A KGB, é, né? a KGB. cara, mas rolou um lance super lindo que foi o dia de encerramento, último minuto, 15 últimos minutos, eu chamei dois músicos, o Sandesh e o Francis, e a gente, o pessoal saindo do silêncio, abriu o olho, tinha um bolinho e os caras cantando lá. Beyond the Laughter. E nisso chega uma mulher do staff um pouquinho antes e entra. E ela se derrama chorando, cara. E ali dissolveu toda a tensão que tinha com a história. Que bacana, que barato, Foi, né, velho? foi, Eu tive uma experiência assim, Abiru, foi quando eu tava com uns amigos, foi em 91, e, e o Viresh chegou, o Viresh estava brigado com a comuna. Você lembra disso? Ele lembro, teve um lembro. atrito e tal. E o Viresh chega e eu não sabia quem era Viresh, enfim, né? E os amigos, o Vit Guian, que eu queria falar um pouquinho dele também, Charitro, que é meu vizinho lá em Tamonte, meus amigos, né, que permaneceram amigos até hoje.
e eles foram para Goa, todo mundo foi para Goa, Salaca, Vite, todo mundo, vamos para Goa e tal. Eu falei, não, vou ficar aqui. No outro dia eu entro lá, tinha aquela tendinha com os grupos, né, com os cartazes dos grupos, lembra que você escolher, né, tinha uns totens, né, uns totens assim lá no fundo. E aí tá lá, um maratón. Aí eu falo, foi nisso aqui, né? Sem ter ideia nenhuma. Todas as coisas, assim, a maioria das minhas experiências foi desse jeito, assim, sem ter a menor pesquisa ou ideia ou nada. É que isso aqui Famoso vai paraquedas. lá. É como eu compro livro hoje. Eu tenho uma bibliotecazinha, assim, humilde, mas eu tenho bastante livro. E eu não li nem metade. Eu gosto de cheirar os livros, sabe? Eu adoro a capa Trabalhado lá como e aí eu adulto. sinto a diferença do cheiro de cada livro, sabe? E a sensação que eu tenho é que eu absorvo bastante já da história pelo nariz, assim, cheirando livro. Que loucura, né? E aí eu falei, vou nesse grupo aqui. E aí o A1 Maratona no Basement. Tinha um basement lá, eu não sei se você lembra disso. Eu nem sabia que tinha uma, Ah, sim, embaixo um dos basement. Orba? Isso, Embaixo lá dos Orba. embaixo, isso. Aham. E é secreto, né? Com as paredes todas almofadadas, que já dava Uhum. a sensaçãozinha que o pau ia quebrar, Eu né? ia comer. Para ninguém É machucar, né? aqueles. E uma cozinha, uns banheiros, e eu passei uma semana ali no subterrâneo com Vireste, com 4 seguranças enormes. Parece que ele até trazia os seguranças que não te deixavam dormir. Então foram 7 dias já o maratona, sem dormir, com direito a uma Heineken, uma latinha de cerveja à meia-noite. É tipo assim, né? Absurdo para qualquer médico, cientista, qualquer pessoa. Oi! E aí ainda tinha uma sacanagem no terceiro dia que o Vireste fazia. A gente fazia uma fila indiana com um cartazinho Estou em Silêncio e a gente percorria o café da manhã para ver as pessoas comendo. Então, e a gente estava já 3 dias sem comer. E aí, para mim, foi a experiência terapêutica. Teve o grupo da Surya também no Radatantã, mas essa eu me lembro de no quinto dia de manhã, não, no oitavo dia de manhã, desculpa, eu acordar e não saber, não lembrar do meu nome, não, não ter nenhum esforço para querer lembrar. Isso durou poucos minutos, assim. E aí ali foi um glimpse, né, inesquecível de Eu tive uma, estar com a mente, de estar com o corpo, com o coração batendo, mas de não identificação com nada, absolutamente nada. eu tive uma A lá experiência assim. vireste, né? E Eu aí é tive uma. isso, né? Do Ah, sacrifício, né? Do ofício sagrado, da gente ter a capacidade da gente reproduzir dores e dores no sentido assim, né? De ir além da nossa capacidade, né? Que é a coisa da Amém. dinâmica, que é a coisa desse processo que o Osho também bebe da fonte ali do Gurdjieff, né? Que é maravilhoso, né? A gente ter essa capacidade de reproduzir para chegar em certos lugares. Eu te cortei, desculpa, fala. não, não, eu tive uma experiência muito semelhante dentro de um grupo, um processo com o Satibod, que era inspirado no Fischer Hoffman, né? Uhum, E ao final de uma das etapas lá, eu não vou falar porque uhum, Sim, não se fala segredo de terapia, né? de grupo. Porque as pessoas podem querer fazer depois, então melhor não saber. Mas claro. depois de um estágio intenso, na chuva, debaixo de chuva, né? De muita catarse, o pessoal depois tomou banho e tal, deitou e eu dormi profundamente, assim, não sei quanto tempo, e acordei e veio justamente essa sensação. Eu não sei quanto tempo durou, mas me pareceu uma eternidade que eu não sabia quem eu era, né? Incrível isso, né? É, é a É mesma coisa incrível. que você Resetou. descreveu. Sim, porque Resetou, né? não é o processo da droga, assim, por exemplo, LSD, que é uma coisa que eu gostaria também de falar, né? Que maravilhoso que está voltando a pesquisa, né? Que maravilhoso que o novo presidente americano está permitindo a volta da pesquisa em universidade, né? Com os cogumelos, esses novos Você filmes, viu, né? você viu o documentário do Cogumelos Netflix, né? mágicos, fantásticos. São fantásticos, É fabulosos. maravilhoso, né, gente? O que poderia evitar tanto sofrimento, né?
Mas não é isso, né? É algo diferente porque não há não há um frisson, não há um tesão, não há não sei, talvez assim, é o pé da solitude, né? Lá no comecinho, né? Onde não há nem a necessidade de saber, né? Porque de certa forma você vai andando e você não está andando mais, né? Você tá andando e você está vendo e aí a sua mente começa a ter que se conectar, né? E a mente se conecta com os símbolos e com, né? Como uma criança andando, né? Que ela começa a conectar com, enfim, foi uma experiência maravilhosa. E mais coisas de Puna. Eu fui um dos que ajudou, que produziu o primeiro carnaval pós-morte do Osho, né? Isso foi uma coisa muito especial lá, que foi o carnaval de um ano da morte do Osho, e que foi um carnaval bem abrasileirado, e eu me lembro, como que chama mesmo o mexicano, que ele também O deixou Rupesh. Rupesh. Puta que eu pariu, velho. Rupesh, que figura, né, velho? E aí, pô, lá em Puna a gente tinha assim, tipo assim, uma escola de arte, de cinema, de artes, né? Com grana, né? Então, assim, vamos fazer um carnaval? Aí era assim, tinha tecido, tinha grana pra comprar, tinha costureiro, tinha. Então a gente fez um puta carnaval. Eu me Foi. lembro que tava eu não me lembro de nomes, mas tava a galera toda nesse primeiro ano. Foi 91, né? Um ano da morte, não foi? É. Foi, 91. Eu 91. Também estava era de lá, 91. justamente Você lembra naquele do período. carnaval? Lembro. Como que chama aquele amigo de Brasília? O Arum, Bonito. que tocava Não, é o Arum e o de Brasília, de Olhos Claros, terapeuta, da comunidade de Nadice. Brasília. Hã? Nadice? Não, não era o Nadish. Ele estava até namorando a Rangana na época. Era o. Cara, aquele cara bonitão, alto, terapeuta lá em Brasília. Ah, tem. Eu Nossa não sei. época tem vários, né? Bonitões. Sou eu? Bonitão alto. Talvez sou eu. Bonitão alto É, é bem Rohit, subjetivo. Alto Rohit, não, não, mas mas o o bonitão Rohit era sim. de Belém, eu né? subo aqui no banquinho. O Hit era de Belém. Eu vi O vários. Rohit era de Que mais? Belém. Não. Bonitão alto, pensei nele na hora, É. né? E eu me lembro, o carnaval foi uma coisa fantástica, porque a gente saiu, a gente deu a volta ali na Coregon Park, ali foi por trás, voltou, e foi muito legal. E, eu contei do dicionário, né, da Manisha, eu fui pro Riverside, lembra o Riverside? Eu, Uhum. tipo assim, todas as vezes que eu me apaixonava por uma pessoa, eu virava rico, sabe? Eu me transformava numa pessoa rica, assim, sem ter dinheiro nenhum. Então, eu tinha esse problema, que depois eu vi que não era problema, porque o amor te enriquece, né? Tipo, e aí eu me mudei pro Riverside, sacou? Tipo assim, eu morava lá no Poplar Rights, né? Aham, Lembra? aham. Os Lembro. predinhos. E Aham. aí eu tinha o dinheiro para ficar 3 meses no Popular Heights, eu fiquei uma semana no O Popular, Riverside. Popular Heights era o bloco do BNH, né? Exatamente, BH. E aí eu peguei meu dinheiro que eu podia viver 3 meses e gastei uma semana no Riverside, na Hum, suíte, de frente pro Rio, né? Mas uhum. deu super certo, porque, né, eu, enfim. Então, gente, que mais? Tem. O que a gente vai fazer a partir de agora? Aqueles, né? Não, a gente. Já querendo. E aí, gente? Vamos E encontrar que aí? dia, né? Quanto Vamos tem de combinar dinheiro agora. aí? Quanto tem de dinheiro? Vamos comprar a terra. Ó, Ai, se figura. tem dinheiro, tá à venda lá a parte do baixo lá na comunidade em Puna. É, Tem gente se mobilizando. Esses dias alguém perguntou para mim: se você é rico, você pode comprar lá. Eu digo: não, não. O Baixo Eu Puna? falo, o lugar onde está a piscina. É uma parte da. Tá uma discussão grande na Suprema Corte indiana.
tem um grupo que não quer deixar vender de jeito nenhum. E Por tem que eles outro querem vender? eu não sei, eu não me Alegando aprofundei despesas, muitas despesas, alegando Ou a tudo. galera de Puna, do Acha? Não, a galera da Trust, da Foundation, que está na Suíça, né? Que é a dona de Puna. Que é dona Dos da direitos Osho, autorais de Osho. dos direitos autorais do Osho. Eu acho que, inclusive, é a Osho, a Fundação Osho, né? Que Como é que chama o. Desculpa te cortar, como é que chama? É Elon Musk, né? Sim. Podia. Isso tá ficando com cara de Elon Musk, não tá? Tipo. Eles já Que fizeram uma coisa loucura. Elon Musk lá, né? Já, né? Nossa, não sei por que eu lembrei desse cara. Eu acho que ele já. Vou escrever. As Você cinzas pode do Osho escrever de para ele. foguete, né? Você pode escrever para ele, né? Já vê as É. pirâmides, já vai impressionar o cara. Eu digo, a gente quer manter isso aqui, você compra. Isso. Você pode dar nomes, né? Você pode trocar o nome das pessoas, né? Cada doação que você fizer, você pode dar nomes, se você quiser. Gente, Oi, divertido. gente. Mas, Que bom, gente, então. estamos chegando Legal. na reta Estamos chegando final. no final. Como tem muita gente aí? Como é que vocês visualizam? Tem muita gente? Como é que é? Nosso público ao vivo, né, varia de acordo com o engajamento do convidado, mais do que qualquer coisa. A pessoa que tem muitos amigos espalha, né, geralmente engaja mais. Ou pessoas muito conhecidas, né, por um determinado grupo. Nós já variamos de audiência de 15, 20 pessoas até 150 ao vivo, Legal, né? Depois legal. as pessoas ficam vendo, né? A Ah, nossa entendi. média de visualização com você é a nossa 91ª. Faz mais de 2 anos que a gente faz esse trabalho. Então a nossa média Caramba. a nossa média supera 1.000 visualizações na média, né? Tem uns convidados que foi lá em cima, né? Nosso grande campeão de audiência. Não, então ótimo, porque eu vou divulgar, a partir de amanhã eu divulgo então no YouTube. Isso, e é legal você também, Amitem, dar uma olhada depois no Facebook, fica ali, na página da Dívia 10, aquela que eu mandei para você. Você entra ali, aquele link, você vai ver que as pessoas postam comentários, interagem, e é bem bacana. Até gente que conhece você. Postou que bacana. ali. O Sananda está aí? Não sei dizer, porque eu não estou conferindo aqui. O safado do Sananda, eu posso falar um pouco? Daquele argentino. Ele é seu vizinho. Ele é argentino. Veio comprar terra lá em Tamonte. Eu fui lá conhecer as terras dele. Ele está perto de você, você fala diretamente para ele. Eu lembro que eu fui na casa dele, tinha um carro seu lá em São Paulo. Guardado enquanto eu estava na Índia, né? Não sei onde você estava. Legal demais, cara. Foi ele que me convidou, foi ele que fez o link com vocês. Foi muito legal. Bacana legal, também cara. Que a Dívia trabalha com o Sananda, eles dão um treinamento. Que legal. Eu sou sócia do Sananda. Que massa. Você faz o giro, Dívia? Eu dou aula de giro toda semana. E de enneagrama. De enneagrama também. Eu fiz 10 dias. É incrível. Quando eu dou uma separada nos relacionamentos, eu tenho qualquer crise, eu me aprofundo na meditação, aí eu crio grupos de meditação. Então, assim, de vez em quando eu tenho que brigar, sabe? Porque funciona muito para mim. Aí eu conheci um espaço aqui e eu fiz 10 dias de dinâmica lá. E foi um grupo legal. E esse espaço é muito legal. Você podia vir para cá falar, dar um trabalho de enneagrama. O Sananda estava para vir, aí começou a pandemia. Então, e eu sou produtor de cinema, sou produtor de audiovisual, quer dizer, produção é produção, né? Quando você quiser, a gente pode armar alguma coisa aqui, eu dou uma ajuda, porque eu me interesso. Aí, viu? Eu passo os contatos de um para o outro. Tá bom, então, gente. Muito obrigado. Amitem, antes de você, né, a gente terminar, queria que você falasse uma palavra que Osho na tua vida, assim, uma palavra. O silêncio. Uma palavra, o silêncio. Tá bom. Querido. Obrigado, gente. Muito obrigado.
Muito obrigada, muito rico, muito bom ouvir tua história. Ó, agora vai ser tempo eu estou sentindo tempo de mais amor, de mais cinema. E aí eu acho que a paciência está entre, né, a raiz e a flor, né? Então, Uhum. eu acho que a paciência vai ser a compaixão, são o que a gente vai ter que se aproximar, desenvolver e arcar, né? É isso, minha. Tá Obrigado. bom. Oxô. Oh, show! Muito bom, muito Oxe, bom. gente, Sanguinha! obrigado. Tchau, Sanguinha, linda! Até breve! Semana que Tchau. vem tem mais. Ó, tchau, me tem. Eva!